Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro dos Dilemas Paulista, que começou 5 anos atrás, no modelo presencial, e em função da pandemia do coronavírus, nós migramos para o modelo virtual. Desde que passamos para a plataforma online, tivemos a oportunidade de receber o historiador Leandro Carnal, esteve conosco também o psicanalista Contardo Caligares, o médico e presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Kleiner, esteve conosco também o apresentador Luciano Huck, e hoje nós temos a grande oportunidade de receber conosco o economista Armínio Fraga. Esse programa conta com o apoio do Banco Itaú, da Bemol, da GR Segurança, da CSN, Focus Energia, Rosset, parceria da Unibis Cultural, a realização é da Congregação Israelita Paulista e conta com o apoio também da Lei de Incentivo à Cultura. Agradecemos a equipe profissional e voluntária que nos ajuda a colocar esse programa no ar. Armínio Fraga é economista, formado pela PUC do Rio de Janeiro e PhD por Princeton. É fundador da Gávea Investimentos e do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS, e foi presidente do Banco Central. Armínio, é um enorme privilégio receber você aqui. Como eu tive a oportunidade de dizer minutos atrás, offline, você é uma pessoa muito querida, desde que eu divulguei a oportunidade de te receber nos Dilemas Éticos, tenho recebido muitas mensagens e todas elas muito positivas a teu respeito. Então, eu quero agradecer a tua presença, vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal e vou pedir para você emendar nela a tua abertura. Como a crise do coronavírus, a pandemia do coronavírus afetou a tua vida pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, muito obrigado, Michel. É um prazer estar com vocês aqui hoje, a despeito de tudo que nos cerca hoje. É sempre bom ter esse diálogo e conversar e refletir um pouco sobre o que vem acontecendo. Eu acho que a sua pergunta é uma que eu me faço todo dia, no fundo. Eu estou em casa, confinado, respeitando assim fanaticamente, mas estou assim surpreendentemente ocupado, acho que em virtude do entorno, numa intensidade, eu diria para mim hoje não é sustentável. Então eu estou tentando me adaptar. Eu sou um bicho caseiro, eu gosto, minha esposa e eu somos caseiros, eu vivo perto do meu trabalho, mas a falta de liberdade me incomoda tremendamente. Tremendamente. Quer dizer, em termos de número de horas, não mudou tanto, mas mudou. Mas, enfim, a gente tem que tentar fazer limonadas aí, sempre confrontados com limões. Então, eu estou um pouco nessa. Eu vejo essa crise assim, como algo que pode demorar mais do que se imaginava no início. Então, estou me preparando, estou procurando seguir uma rotina de exercício, uma boa dieta, que são ambos normais na minha vida, mas assim, a vida tende a ficar menos regrada sem as obrigações assim, do dia a dia. Né? Então, estou um pouco nessa. Eu vou falar um pouco sobre os temas do momento, mas você citou no início, eu tenho a minha vida como empresário, minha empresa, tenho excelentes sócios, mas dedico assim, bastante tempo e claro, os mercados estão doidinhos, cada dia é uma novidade. Hoje eu estou estava olhando aqui na tela, tem uma tela aqui do lado, o preço do petróleo está negativo e não pouco, eles estão sem ter onde guardar. É muito raro isso. Então tá assim, esse mundo de coisas. Mas eu tenho gasto muito tempo com temas de natureza pública, inclusive com o IEPS, que é um instituto novo, que foi criado uma visão assim de 10 anos. Eu tento fazer tudo
eu tento fazer, eu faço com uma visão de longo prazo, é mais saudável. E então nós estamos, de repente, também ali do lado do Instituto, trabalhando 24/7, estudando muitos projetos, curto prazo, longo prazo, etc. Então, uma vida cheia. O que eu tinha imaginado falar hoje aqui um pouco é sobre as múltiplas crises que nós estamos vivendo rapidamente, e aí abrir para perguntas que eu acho que é sempre mais distraído do que uma longa palestra. Mas, assim, o que está acontecendo hoje é diferente das grandes crises que nós vivemos, que eu vivi. Eu tenho 62 anos, eu estudei o assunto muito, depois trabalhei no mercado financeiro boa parte da minha vida, trabalhei 6 anos com George Soros. O nosso mundo era o mundo das crises, né? E depois passei pelo Banco Central 2 vezes, crises também. Mas essa é diferente. É difícil, até o momento, recusar a hipótese que ela seja a mais complicada de todas, até por ser diferente. E por quê, então? Né? Então, vamos lá. Quer dizer, primeiro, porque ela é uma pandemia com esse vírus muito, entre aspas, competente em se reproduzir dentro de nós. E não só um vírus que representa uma ameaça a nossas vidas, mas ele impede o trabalho de muita gente, né? Ele atinge as pessoas de maneiras diferenciadas, e aí está parte do problema. Quer dizer, se nós pensarmos, suponha que todos nós aqui presentes perdêssemos 20% da renda de um ano nossa, tá? 20%, não é pouco. Mas se olhar, se a pessoa vai trabalhar 40 anos ao longo da vida, 30 que seja, mas 20% de um ano, em tese, seria algo administrável. Ok, vai ser um ano difícil, eu vou talvez ter que despoupar um pouco, quem não tem poupança vai tomar algum dinheiro emprestado e tal, mas vai levar. O problema é que o impacto dessa crise ele é totalmente heterogêneo e ele afeta não só a renda, o fluxo, mas ele afeta os balanços das empresas, das pessoas, as cadeias de pagamento, e as cadeias de pagamento são muito maiores do que vamos dizer, a nossa renda. O dinheiro gira muito mais numa economia. Então, qualquer coisa que comece a emperrar complica. Então, essa combinação de crise de saúde com ameaça real e um certo descarrilhamento econômico ao mesmo tempo, que vai depender da nossa reação, complica muito a coisa. Eu tenho hoje bastante convicção quando digo que estas duas crises terão que ser resolvidas ao mesmo tempo. Então, assim, do lado pessoal, toda a angústia, enfim, eu estou aqui, né, moro numa casa confortável, estou aqui cercado de livros, mas para a maioria das pessoas é uma situação extremamente desconfortável, de imensa ansiedade, e ela precisa ser resolvida, e enquanto isso não acontece, as pessoas estão meio paralisadas, as empresas estão paralisadas, o investimento está deprimido, já vinha deprimido no Brasil. Acho que a gente também não pode deixar de levar em conta o fato do Brasil ter saído de uma situação bem ruinzinha, uma mega crise já ali em 2015, por ali, 14, 15, que gerou uma enorme recessão, seguida de uma recuperação muito fraquinha. Então, o Brasil não entrou bem nessa história, e agora tem que encarar. E do lado econômico, o governo perdeu o controle das suas contas, ali também por volta de 2014, ano de eleição. Isso nunca se recuperou, a dívida vai crescendo, o juro aqui caiu, mas ele segue sendo razoavelmente alto, comparado com o que tem aí fora. Então, assim, é um quadro bem complicado. No lado da saúde, a minha avaliação, assim, muito genérica, é que as ferramentas que hoje estão sendo utilizadas com sucesso fora do Brasil, em maior ou menor grau, com diferentes combinações, hoje se apresentam precárias para nós. E o que eu quero dizer?
não é fácil fazer isolamento aqui, eu até acho que o que está acontecendo é algo que recomenda aplausos, eu diria, à natureza humana, que está se protegendo, apesar das diretrizes confusas que são oferecidas à população. Mas o isolamento é difícil, nas favelas, sobretudo, mas em geral. O Brasil, em função de suas imensas carências, tem dificuldades também no mundo dos hábitos de higiene, não que as pessoas tenham maus hábitos, mas elas têm mais condições. Né? Esgoto a céu aberto, metade das residências não tem esgoto, é um quadro difícil. No mundo do equipamento, aí isso acho que nós temos em comum, falta equipamento no mundo, há um esforço maravilhoso da sociedade em ajudar, isso é outro lado bonito do que está acontecendo no meio dessa tristeza toda, mas falta equipamento, faltaram máscaras aqui e no resto do mundo, e por último, falta também a capacidade de testar maciçamente a população e também, em vários países isso está claro que funciona, fazer o tracking das pessoas, uma coisa sofisticada, você pode andar com o seu telefone, alguma coisa assim, mas difícil, também não está pronto ainda. Então, nós estamos correndo atrás disso tudo para buscar uma solução nesse meio tempo, uma população vulnerável, sei lá. Num primeiro momento, eu diria assim que as condições estão dadas para que a crise no Brasil seja pior do que nas economias mais avançadas. E esse é o medo do dia, o medo da semana, nós estamos chegando no que deveria ser um pico, a conferir. Do lado social, a recomendação é gastar, é uma recomendação um pouco diferente da tradicional na economia, que seria uma coisa meio keynesiana, porque ela recomenda fortemente um gasto focado nos assuntos médicos, nos assuntos sociais e humanitários. É isso. Inclui-se aí também algum apoio à pequena e média empresa, que são empresas que empregam muita gente, mas são, em geral, frágeis, e várias delas foram obrigadas a fechar. Então, é uma solidariedade que cabe ao Estado, enfim, patrocinar. Isso também está em andamento. Tá? Eu vejo isso tudo com muito medo, e aí, quando se superpõe o que é certamente hoje uma crise político-institucional já relevante, aí o quadro realmente assusta. Tá? Então, isso é o que se vê, os poderes não se entendem, o governo chegou com uma promessa de fazer as coisas de uma maneira diferenciada, que, enfim, no fundo representava assim, vai ser diferente dos governos corruptos que nos antecederam, tudo mais. O governo chegou também com uma promessa assim, de liberalismo na economia que não é compatível com a cabeça do presidente da República, isso está meio prejudicado também. Então, isso caracteriza um quadro de muita incerteza. Essa própria é da natureza dessa crise que ela sempre, enquanto não houver ou uma cura, ou uma vacina, ou os dois, ela pode ter segundas e terceiras ondas. Isso está acontecendo hoje no Japão, em Singapura. Então, assim, é um tremendo desafio. Acho que nós aqui, do ponto de vista econômico, vamos ter que também observar, já no curto e médio prazo, se o governo vai conseguir separar o gasto emergencial do resto. E hoje o quadro está bem confuso e tem muito abuso. Está todo mundo querendo dar a sua mordida, mas não tem como. Tá? Então, assim, esse seria um resumo, um pouco longo, mas eu acho que melhor seria a gente conversar. Então, passo aqui o microfone aí de volta. Obrigado, Armínio, obrigado pela abertura. Hoje à noite, a comunidade judaica lembra o Yom HaShoah, o Dia do Holocausto, a recordação do assassinato de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E aquele mundo que a gente viu logo depois da Segunda Guerra Mundial parece ser o mundo que tinha compreendido, né, que o caminho é um caminho de colaboração, um caminho de trabalhar em conjunto.
né? A gente viu a formação, a Constituição da ONU, a gente viu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a gente viu os diferentes blocos que se formaram, políticos e econômicos e etc. E nos últimos anos, aparentemente, houve um retrocesso nesse sentimento, né? A volta de uma xenofobia, a volta de um discurso ultranacionalista e uma polarização muito grande no mundo, né? Durante a crise do coronavírus, a aparência que eu tenho é de que essa polarização ficou na ficção de uma contradição entre saúde e economia. Ou você trabalha para defender um, ou você trabalha para defender outro. Existe uma contradição entre essas duas coisas? Como você vê esse cenário e perspectivas da gente aprender lições com tudo que a gente está vivendo? Tá. Então, essa é uma pergunta super importante, e eu, refletindo ao longo desses meses, tenho chegado sempre à mesma conclusão. Nós não temos um caminho alternativo. Existe uma ideia de que o tal do isolamento vertical poderia funcionar e a economia poderia voltar ao normal mais rapidamente. Mas a verdade é que, na prática, isso não aconteceu em lugar algum. Houve um esboço disso no Reino Unido, mas foi rapidamente abandonado. A ameaça de mortes em grande volume foi o suficiente para destruir a ideia. Depois, do outro lado, aqui tentou-se um pouco, mas está muito claro que as nossas condições sociais, geográficas, praticamente impedem uma fase inicial mais radical, para que se isole os mais vulneráveis. Depois, tem várias estimativas por aí, mas a população vulnerável no Brasil é muito grande, incluindo-se aí os idosos e também aqueles que apresentam condições outras crônicas ou outras comorbidades mais sérias. Tem muita gente para isolar e acho que essa ideia morreu. O que está ficando claro é que as duas coisas vão andar juntas mesmo. Foi o que eu disse na minha abertura. Além do mais, o instinto de sobrevivência das pessoas é tal que, mesmo que hoje, se alguém dissesse, não, acabou, está tudo livre e tal, os governadores, prefeitos, presidente da República e tal, eu acho que as pessoas não iam obedecer, não iam mesmo. Então, assim, eu acho que isso tem que acontecer num certo ritmo, isso tem que acontecer através de um plano que não está claro ainda. Ele também, São Paulo tem lá acho que é um destaque, mas é claro que isso ainda não foi incorporado pela população do país como um todo, mas eu acho que tem que ser um plano na linha dos itens que eu listei, que eu mencionei. Eles vão chegar um pouco atrasados. Agora eu já escutei aqui que o prefeito aqui do Rio de Janeiro vai instituir a obrigatoriedade de máscaras a partir de quinta-feira. Para mim faz todo sentido, a evidência científica é bem razoável nessa área. E aí vamos torcer e para que o resto consiga funcionar. Mas eu, infelizmente, eu não vejo um trade-off. Tenho lido, tem muitos textos na academia escritos por economistas, agora eles estão produzindo maciçamente, mas sem grandes caminhos alternativos, essa é a verdade. Tem uma pergunta, Armínio, do Mário Fleck. Mário Fleck é presidente da Congregação Israelita Paulista, nosso presidente voluntário. Ele pergunta: os limites tradicionais das boas práticas fiscais não são insuficientes para tratar de uma crise dessas proporções? É possível proteger a população sem imprimir dinheiro? Ora, outra excelente pergunta. Eu sou um conservador fiscal, mas eu não sou um conservador em geral, ao contrário. E eu sou porque eu acho que a vida é melhor. Trabalhar dentro de limites, com margens de segurança, é bom, a gente vive melhor. Eu sei que para uma fração grande da nossa população, isso não existe na prática, essa opção.
mas o fato é que eu acredito muito nisso. Mas quando essa crise surgiu, eu me apressei para sugerir que isso era uma situação, que se tratava de uma situação tal que, por todas e boas razões, no que diz respeito ao gasto com a crise, os limites deveriam ser bem folgados. E eu me explico. Vamos supor que o saldo primário do governo, a conta de déficit, apresente uma deterioração de 10 pontos do PIB. Um pedaço que o governo vai gastar, um pedaço que a arrecadação vai cair. Eu acho que vai ser menos do que isso, vamos supor, só para arredondar. Ou vamos supor que, para facilitar, que a dívida do governo suba de 77% do PIB para 90%, mas que depois tudo volte ao normal. Ora, seria possível amortizar esses 10 pontos do PIB ao longo de 10 anos, ao longo de 15 anos, sem grandes dificuldades, se a casa estiver mais ou menos arrumada. Tá? Então, assim, a resposta existe espaço para gastar, desde que esse gasto não se transforme num buraco permanente. Porque se o governo aumentar, vamos supor que o governo aumente o gasto público de forma permanente em 3 pontos do PIB. Ora, em 10 anos são 30 do PIB. E aí não dá. Tá certo? É possível até que o Japão, os Estados Unidos consigam conviver com dívidas de 150% do PIB. Mas eles têm uma situação diferente da nossa, uma história diferente, taxas de juros muito baixas. Então, assim, para nós dá para gastar bastante, mas não dá para transformar isso numa farra fiscal. Joia, obrigado. Uma pergunta do Marcos Lederman, que é o presidente do nosso conselho. A crise permitiu que alguns governadores, como Dória, Flávio Dino, Eduardo Leite, entre outros, exercessem de forma mais contundente sua boa liderança. Luciano Huck, como não tem uma função executiva, teve agora um protagonismo menor. Não seria oportuno que novas lideranças, como o Luciano, por exemplo, mesmo não estando em cargos executivos, assumam um papel mais central em um país que vive uma crise das dimensões que estamos vivendo? Eu diria que sim. Eu tenho bastante contato com o Luciano, moramos aqui no Rio, fazemos parte de algumas iniciativas juntos, e ele está a 1000 por hora. Ele já decidiu que quer participar mais da vida pública, que quer ajudar. Ele tem passado esses anos todos viajando pelos 7 cantos do país, ele deve ter falado sobre isso quando esteve aqui, mas ele de fato conhece de perto as situações mais complicadas que nós temos aqui. Então, eu acho que eu não sei o que o futuro vai trazer para ele, acho que nem ele sabe, mas que ele pretende se manter engajado na vida pública, disso eu não tenho dúvida. Agora, é fato que é impossível, nesse momento, ter o protagonismo que um governador de Estado tem. Então, eu acho que ele está fazendo o que ele pode, que não é pouco. Eu acho que, eventualmente, ele vai querer se posicionar em um ou outro assunto, e se o destino for tal que ele, mais adiante, resolva partir para uma vida política eleitoral, eu acho que ele vai ter que se apresentar mais como alguém com uma proposta mais concreta e tudo mais. Mas eu acho que nesse momento esse é o momento para quem está no governo mostrar serviço. Está acontecendo no estado de Nova York, por exemplo, com o governador, o Andrew Cuomo, crescendo no cargo, né? E eu acho que a hora é deles, e é bom que tem alguns governadores que realmente estão mostrando serviço. Acho que é disso que o país precisa. Uma pergunta do Hélio Berenstein Zeidler. Você acredita em qual PIB em 2020? Qual porcentagem do PIB em 2020? Eu acredito em menos... Assim, isso é quase que astrologia, essa altura do jogo. Mas tem -6, pode ser até pior, -8, porque eu não vejo a tal da recuperação em V. O que o pessoal fala do tal do V, né? Que é uma queda e depois uma volta
rápida. Essa volta rápida eu não enxergo, porque eu não enxergo os problemas aqui, esses todos que eu listei na minha abertura, como se resolvendo rapidamente. Então, acho que a volta aqui vai ser mais devagar, e aí o PIB cai. Não tem jeito. Para aquela parcela da população que conseguiu juntar alguma coisa ao longo da vida, o que deve fazer num momento como esse? Quais seriam tuas sugestões? Olha só, eu acredito numa disciplina de investimento baseada em valor, ou seja, um investimento trabalhado. Tá? E o Luiz Stuberger, que é também da comunidade, eles dão um exemplo prático de como que isso é possível ao longo dos anos. Acho fundamental que se tenha uma distinção clara entre o dinheiro que é necessário para o dia a dia e o dinheiro de investimento, que pode correr um pouco mais de risco. Eu não acredito que hoje seja o momento para um mergulho na piscina do risco, esperando uma piscina cheia d'água. Acho que a piscina está com 2 palmos de água, eu entraria devagar. Quem já está dentro, eu não recomendaria nada assim muito drástico, mas eu tenho assim bastante medo. Eu não acho o mercado americano, que é, vamos dizer, o pilar mais fundamental do preço de ativos no mundo, eu acho o mercado que não está barato. Assim, imagina, ele caiu do pico 15%, 18%, com tudo isso que está acontecendo, sabe, acho que pode cair mais. Então, eu recomendo uma certa cautela. Não estou apostando que o Brasil vai acabar, mas acho que nós estamos assim comendo pão que o diabo amassou e vamos comer muito pão ainda desse pão ruim aí. Então, assim, eu também não iria com muita pressa, não. Como fica a questão, Armínio, do liberalismo econômico num momento como esse? Quer dizer, existem regras que valem para o momento normal e existem épocas que valem para a crise? Quer dizer, a intervenção, qual deve ser o tamanho do Estado num momento como esse? E, emendando na pergunta, qual é o papel da sociedade civil? Tá. Então, eu nunca acreditei num Estado chamado mínimo ou pequeno. Tecnicamente, seria um Estado pequeno. Para o Brasil, não que eu defenda um Estado grande, gordo, etc. Ao contrário, eu acho que o nosso Estado precisa de uma mega reforma, mega. Mas, pela natureza da nossa economia, da nossa distribuição de renda, eu acredito muito em igualdade de oportunidade, acredito em ter alguma rede de solidariedade. Isso sugere um Estado que não precisa ser um Estado escandinavo, mas um Estado que tome aí 1/3 do PIB, que é o nosso caso, só que tem que fazer muito mais com esse terço. Eu não sou a favor do Estado na produção, acho que o Estado é um péssimo empresário. Mesmo com tudo que está acontecendo, eu seria bastante cauteloso com o Estado como banqueiro também, porque a nossa história é trágica, agora é conveniente, mas no geral é preciso tomar muito cuidado. Então, assim, resposta: um Estado médio, mas com outro padrão de gestão. Acho que o Brasil precisa passar por uma reforma do Estado. Eu tenho escrito sobre o assunto, publiquei artigos no Estadão no último ano e meio. Eu acho que o Brasil precisa passar por uma reforma do Estado assim, muito caprichada, para gastar no lugar certo, que seriam naqueles fatores que geram mobilidade social, que geram oportunidades, e é preciso que isso seja feito a partir de mérito, de transparência, de avaliação, algo nessa linha. Tá? Agora, o liberalismo nisso tudo. Assim, o liberalismo, para mim, é uma coisa completa, não é só na economia. E agora eu vejo eu gosto de um liberalismo solidário, eu gosto de um liberalismo onde os subsídios vão para quem mais precisa. Então, eu realmente eu abomino um Estado capturado, e acho que o Brasil tem um longo caminho a percorrer nessa área também. Pergunta da Ruth Goldberg. Qual papel deveria ser desempenhado e qual impacto você vê que poderia ser exercido pela filantropia empresarial e familiar no Brasil?
Pois é, era a segunda metade da outra pergunta. Obrigado pelo lembrete simpático. Eu acho que isso é uma cola, um cimento cívico de capital importância. E eu vejo isso hoje bem no Brasil. Acho que as coisas estão vindo. Sabe? Nós não temos as vantagens tributárias que se tem nos Estados Unidos, em uma área ou outra, mas no geral não. E são grandes lá. Mas mesmo assim, eu acho que a sociedade civil, o terceiro setor, estão dando uma demonstração agora assim, emocionante. Eu me emociono mesmo só de ver, e muito necessária. E eu acho que o terceiro setor ele tem assim a capacidade, inclusive, de ser mais ousado do que o governo, o Estado. O Estado tende a ser meio amarrado, é da natureza da coisa. Então eu vejo o terceiro setor não só sendo campeão da solidariedade, mas sendo também uma força para a inovação, para o rigor no uso do recurso público, tudo isso. Acho que é fantástico. Junto com, tem um outro fator que eu acho bacana também no Brasil, que é a presença de jovens no terceiro política. Isso também me dá muita esperança. Muita. Afinal de contas, eles é que vão herdar essa confusão toda que nós vamos deixar. Então é bom que eles já comecem a chegar mais perto. Pergunta da Luciana Temer, Armínio. Poderia falar um pouquinho sobre a importância da reforma administrativa para o avanço da gestão? Poderia sim. Obrigado, Luciana. Então, eu acredito que em tudo que a gente faz, a gente tem que tentar fazer bem, né? E uma característica do nosso Estado é que muito pouco se avalia. E isso não dá certo. A avaliação é muito importante. É muito simples, inclusive. Assim, eu tenho que avaliar para saber o que está dando errado e consertar, ou até fechar, e o que está dando certo, fazer mais e aprender as lições e tal, e cruzar as informações. E um degrau abaixo dessa visão de um Estado que presta contas, né, que tende a atender aos seus clientes, está o RH do governo. Né? Então, o Estado brasileiro ele emprega muita gente. O Estado brasileiro, como um ponto na curva global, é um destaque negativo. O peso que existe no gasto público aqui no Brasil, vindo de folha de pagamentos e previdência, é de 80%. Tá? Então, 80% do gasto público vai para folha e previdência. Na esmagadora maioria dos países do mundo, essa soma fica entre 50% e 60% do gasto. Então, é preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Então, existem duas razões muito importantes para essa reforma do RH do Estado. Uma delas é para, de fato, fazer o Estado produzir mais, e a outra, produzindo mais, ele pode também gastar um pouco menos com folha e um pouco mais em outras áreas. Algumas delas até empregam gente também, mas eu não vejo por que o Brasil não possa ter um gasto parecido com um dos países mais arrumados do mundo. Acho que essa deveria ser a nossa meta, e isso aí vai liberar dinheiro para investir. Acho que, em última instância, é disso que se fala: investir no social, investir na infraestrutura, investir em geral. Armínio, eu falei no começo, né, nós hoje, a partir do final do dia, começamos a lembrar o dia do Holocausto, Yom HaShoah, o assassinato de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha é um exemplo de um país que sai economicamente arrasado da Segunda Guerra Mundial e hoje é uma das maiores potências econômicas do globo. Isso, de alguma maneira, devia nos ensinar alguma coisa sobre as perspectivas futuras depois da crise? Eu espero que sim. Espero muito que sim. Mas muita coisa vai ter que mudar. Então, isso não vai acontecer só como uma reação. Não. A pergunta da Luciana sobre reforma do Estado, a meu ver, é das mais importantes,
Agora, ela vem acoplada a uma variável que é mais difícil da gente mudar, que é a cultura. E, então, isso representa um grande desafio. A gente não sabe muito bem como fazer isso. A variável cultura, uma variável que, em meios acadêmicos, durante muito tempo, ela era meio rejeitada, porque era tida como meio tautológica. Os economistas sempre acharam, bom, tudo bem, isso é interessante, mas como é que eu incluo isso na minha regressão estatística? E hoje isso está mais bem entendido, mais bem estudado, e o Brasil vai ter que passar por um processo de mudança que não é nada trivial. Mas, assim, às vezes um choque desses faz a gente acordar. Assim, a minha esperança é que isso ocorra, que haja mais cobrança da própria população, que haja mais definição por parte dos partidos. Hoje tem 30 partidos, os nomes dos partidos, por exemplo, não significam absolutamente nada, com todo respeito, a esmagadora maioria tem tudo que é nome, todas as permutações de letras, falta um pouco de clareza. Então nós vamos ter que entrar fundo nesses temas, e então vamos ver. Armínio, nosso tempo está avançando e as perguntas são muitas, então eu vou juntar algumas perguntas numa mesma. Pergunta do Luiz Gross. Você acha factível conseguirmos a aprovação de reformas importantes junto a um Congresso durante a pandemia? As atitudes do presidente não atrapalham reformas importantes? E um pouquinho mais a queima-roupa, o Silvio Roth, a política está atrapalhando a economia? Sim, começando de trás para frente, acho que sim. E por algumas razões, mas dentre elas, há hoje uma relação complicada entre executivo e legislativo, entre os três poderes, que em alguns momentos parece até disfuncional. Eu acho que assim, o Congresso merece aplauso, tem sido capaz de avançar com uma agenda de reformas, mas isso tem limites. E eu temo que a situação atual limite bastante o que é possível. Um tema assim grande, mas nem por isso muito complexo, a tal da PEC emergencial, que é uma espécie de reforço na lei de responsabilidade fiscal que acabou não sendo a barreira que nós imaginávamos com relação ao controle fiscal. É bom, né, que nós não nos esqueçamos que esse colapso fiscal, que começou ali pelos idos de 2014 e 15, ele ocorreu estando em pleno vigor a lei de responsabilidade fiscal, a lei anual de diretrizes orçamentárias, a regra de ouro, etc. Tudo valendo, e assim mesmo foi um colapso. Então, assim, essa PEC é importante. Tá? Se não houver uma energia, eles não vão encarar. Acho que foi um pequeno milagre que tenha sido aprovada uma reforma da Previdência contra a vontade do presidente, que deixou muito claro, falou, se depender de mim, eu não faço. Mas foi feito. Então, até onde o Congresso vai nesse sentido? Então, assim, o que eu vejo é um espaço limitado. Eu tenho conversas aqui e ali com pessoas, eu creio que há um desejo das lideranças do Congresso de avançar em alguns aspectos, e eu penso que, sei lá, alguns exemplos, eventualmente uma lei do Banco Central, a lei do saneamento terminar, aprovar uma versão final razoável, um tema negativo, eu acho que pode acontecer, pode não acontecer, seria bom, tem uma medida provisória que meio que reconhece e sanciona os abusos que vêm sido perpetrados à Amazônia, a tal da MP 910, que é horrível, acho que seria um desastre para o Brasil. Acho que o Congresso não deixa passar, vai deixar caducar. Alguma coisa, mas assim, as coisas grandes, reforma tributária, difícil. Reforma do Estado, difícil. PEC emergencial, difícil, agora nos próximos 100 dias. Alguma coisa? Sim, acho que é possível, mas assim,
nada muito difícil. Apenas para registrar a pergunta, porque acredito que você já respondeu, Frank Azulay, por quanto tempo o Brasil aguenta esse braço de ferro entre executivo e legislativo? Consegue vislumbrar um final? E eu já passo para a próxima pergunta, da Tânia Starosta. Não seria mais efetivo a redução dos encargos na folha de pagamento ao invés de distribuir dinheiro? Por que o FGTS também não é liberado na sua totalidade? Tá. Vamos lá, primeira parte. Qual é do Frank mesmo? O Frank é sobre essa tensão entre executivo e legislativo, né? Tá. Quanto tempo o Brasil aguentaria isso? Assim, é difícil precisar. Eu acho que se houver alguma notícia melhor da área de saúde, a tolerância aumenta, não é assim o que se espera. Então, assim, acho que a tensão tende a aumentar. 50% da força de trabalho no Brasil ou está desempregada ou trabalha na economia informal. Então, essas medidas que são boas não chegam lá. Tá? Então, metade das pessoas estão desatendidas. Eu acho que cabe direcionar apoio a elas por razões humanitárias, as mais básicas. Do outro lado, eu acho que nós temos um emaranhado de regras trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, que poderiam ser simplificadas e poderiam ser usadas, e aí é uma questão de escolher. Quer dizer, o governo fez uma opção, até acho que nesse caso eu acho que o que o governo propôs eu não considero nenhum absurdo, ao contrário. A ideia de ter redução de jornada com redução de salário e uso do auxílio-desemprego, para mim, faz sentido. Acho que mexer nos encargos faria sentido também, liberar o FGTS também. E isso está sendo falado. A parte do FGTS está falada, acho que é bem possível que se libere mesmo. Mas eu separaria só assim, tem uma metade aí que não está na economia formal e precisa ser atendida. Pergunta do Paulo de Jesus. Por que não uma taxação emergencial das grandes fortunas? Se isso seria uma solução. Pois é. Assim, o tema da taxação das grandes fortunas entrou no radar, sobretudo a partir do trabalho do francês Thomas Piketty e de outros que chamaram a atenção de uma concentração muito grande no 1% mais rico, aí pelo mundo afora, e que foi confirmado no Brasil pela brilhante tese de doutorado do Pedro Herculano de Souza, saiu como livro há 1 ano e meio atrás, que mostra também que no Brasil há uma estabilidade nesta concentração. Isso não é coisa recente, ela vem desde que existem dados. No entanto, eu tenho sérias dúvidas com relação à ideia de tributar o estoque. Eu acho que é melhor, mais eficiente, mais justo mexer na tributação da renda do capital, que no Brasil é muito favorável, tá? Muito favorável mesmo. A tributação do capital e da renda do capital tem que levar em conta também o contexto global onde ela se encontra. Então, assim, eu não vejo razão no Brasil para vários buracos que existem na nossa legislação que permitem com que pessoas que ganham R$400 mil por ano paguem 8% de imposto, declarando através do Simples. Eu acho que esse tipo de proposta é melhor. A tributação clássica do capital existe, é a que incorre sobre os imóveis. Tá certo? Então, isso já... E por quê? Porque você não consegue tirar o imóvel aqui do Itaim e levar ele para a Espanha. Então, o imóvel ele é taxado mesmo, é natural, é assim que funciona. O resto da taxação do capital, ela tem uma certa equivalência com a taxação da riqueza, com a taxação da renda do capital. E eu acho que esse caminho é melhor e mais factível, mais justo. E se fosse para fazer alguma coisa, eu faria por aí. Mas eu tenho sérias dúvidas se seria o caso de
fazer essa taxação agora, eu acho que a maioria dos países do mundo, num momento de buraco econômico como esse, não está aumentando imposto. Tá? Eu acho que essa é uma discussão que precisa acontecer no Brasil, mas eu não teria pressa, não. Acho que dá para financiar e fazer essa discussão com um pouco mais de substância. Pergunta da Vivian Serebrinic. Você mencionou a importância do suporte aos estados não virar uma farra fiscal. Como fazer esse controle sem penalizar uma ajuda necessária agora? Temos ferramentas eficientes para isso? Sim, eu diria que sim. As ferramentas estão a dispor, no fundo, elas estão a serviço da política. Nós estamos com o proverbial cobertor curto aqui, porque o governo federal também não está com essa bola toda para ficar ajudando. Então, tem que haver uma negociação que leve em conta o todo e que compense parcialmente as perdas dos estados, porque o governo federal também está sofrendo e assim, não caiam na ilusão de que o governo pode financiar o que ele quiser no mercado. Não pode, tá? Não pode. Qualquer um que tem a poupança, lide com dinheiro, sabe disso. Tá? Assim, há uma teoria meio exótica, dizendo que o governo não tem limite, porque ele pode imprimir moeda. Ah, legal, quem é que vai querer ficar com essa moeda toda? Certo? Então, há que se tomar um certo cuidado. Acho que dá, como eu disse antes, dá para gastar bastante. Tudo bem, é um evento que vai terminar, essa pandemia não vai existir para sempre, isso é fato, mas com um certo cuidado. A nossa crise foi causada por um pileque fiscal. Então não adianta querer beber para curar a ressaca. Fora o gasto aqui com a crise. Pergunta da Vivian Zimmermann. A crise econômica mundial pós-corona pode ser já considerada a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial? Eu acho que sim. A crise de 2008-2009 foi enorme. E ela foi uma crise que atingiu o centro do mundo econômico financeiro nos Estados Unidos. Pouco tempo depois veio a crise da Europa, que também não foi fácil, mas essa está com cara de que vai ser pior. Há uma chance em alguns desses países de uma recuperação, não vou dizer em V, mas uma recuperação razoável, mas mesmo assim vai ser um ano assim, de um buraco jamais visto. Eu estou agrupando aqui as perguntas finais, Armínio. Eu propositalmente deixei para o fim a Evelyn Milstein, também a Beatriz Kuzminski, entre outros, estão pedindo para ouvir de você uma palavra positiva sobre perspectivas de futuro. É possível ter um olhar positivo, um olhar otimista em relação ao futuro? Olha, é possível, mas requer uma certa dose de otimismo. Na verdade, eu sou daqueles que acreditam que as coisas sempre podem dar certo se houver um grau adequado de engajamento da sociedade. E, assim, sem querer ser sarcástico, mas sendo um pouquinho, como é que eu vejo a coisa? Assim, tudo aqui no Brasil, quase tudo, é mais ou menos. Tá? Tem exceções, bem, o Hospital Einstein, mas tem muito espaço para melhorar em muita coisa, vamos falar assim de uma maneira menos ácida. A qualidade da nossa educação, a nossa infraestrutura. Então, assim, eu quero crer que se nós conseguirmos pacificar um pouco as coisas do lado político, para permitir uma agenda que não precisa inventar nada, assim, vamos trabalhar um governo mais ou menos arrumado, sistema tributário um pouco mais simples, um Estado mais eficiente, que não vai acontecer da noite para o dia. Acho que, para mim, deveria ser totalmente possível para o Brasil crescer a 3%, 4% ao ano por vários anos. E se nós vamos estar saindo do buraco também, ainda tem mais uma volta que é de natureza mais cíclica, as pessoas voltando ao trabalho. Então, assim, as condições físicas, econômicas, teóricas
continuam a existir. Tá? No lado pessimista, está o fato que nos últimos 40 anos nós não fomos muito bem. Muita coisa melhorou no Brasil, isso é inegável, mas nós crescemos pouco nesse período. Tá? Mas eu acho que é por aí. Acho que nós vamos ter que acordar um belo dia, dizer assim, olha, esse modelo aqui polarizado não serve para nada, nós temos que trabalhar mais perto aqui do meio, uma agenda mais constante, mais voltada para o essencial, educação, condições de trabalho, igualdade de oportunidade, e aí eu acho que a coisa anda, certo? É por aí. Mas muito otimismo agora, infelizmente, eu acho que eu vou ter que ficar devendo. Então, no momento, tem que trabalhar para chegar lá. Armínio, quero agradecer enormemente essa nossa conversa. Muito obrigado. Você mesmo disse que o ritmo que você está vivendo agora não é sustentável e, apesar disso, conseguiu encontrar um espaço para conversar com a gente. Te agradeço muito por isso. Essa conversa faz parte dos Dilemas Éticos. Agradecemos uma vez mais nossos patrocinadores, Banco Itaú, a Bemol, a GR Segurança, CSN, Focus Energia, Rosset. A parceria desse encontro é da Congregação Israelita Paulista, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Agradecemos mais uma vez toda a equipe profissional e voluntária que nos permite fazer essa transmissão. Armínio, abro para uma despedida tua, palavras finais. Muito obrigado. Eu espero meu realismo não ter deixado uma impressão muito ruim, mas eu acho que é importante a gente encarar a realidade. Eu vivo aqui porque quero, eu poderia estar em outro lugar, eu tenho nacionalidade americana, não tenho planos de sair daqui, justamente porque eu tenho esperança, mas eu infelizmente não vejo um caminho fácil agora durante os próximos anos, e acho que nós temos que encarar. Muita coisa pior já aconteceu essa noite, a entrada nesse período da história do Holocausto, acho que é uma lembrança do que é realmente sofrer, do que é a maldade mais profunda, do que há de mais horroroso na natureza humana. E eu acho que nós temos que, então, de certa maneira, ser gratos pela chance que nós temos e seguir tentando, porque no final das contas eu acho que nós vamos conseguir. Tá? Obrigado mesmo, e tudo de bom a todos, e deixo aqui o meu abraço. Obrigado, Armínio. Ao acendermos hoje à noite 6 velas em memória dos 6 milhões de judeus assassinados, vamos realmente nos esforçar para fazer um mundo melhor do que aquele que foi encontrado pelos nossos antepassados. Que a gente tenha pelo menos a criatividade de cometer erros inéditos, que a gente não nos permita voltar para um mundo xenófobo, ultranacionalista, preconceituoso, que a gente possa ver na diversidade humana algo que nos fortalece e não algo que nos ameaça. Obrigado mais uma vez. Prazer. Um abraço.